Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia. Que o triuno e majestoso Deus verdadeiramente prossiga sendo amado, obedecido e glorificado. Nesta manhã, logo mais às 18 horas, de segunda a segunda, por toda a eternidade. Pois esse é o fim principal e supremo da nossa existência. Glorificar a Deus e o desfrutar da sua presença para sempre, deise. Sem esse fim principal e supremo, a vida, a existência perde sentido. E a nossa pastoral desta manhã, ela se encontra em uma perícope, em um parágrafo, na primeira carta do apóstolo João, carta de Deus, o capítulo 4, e vamos justamente para o versículo-chave desse parágrafo. É o versículo-chave, é o versículo no qual ele amarra o que ele queria dizer, ou melhor, o que ele disse. Ele amarra a primeira carta de Deus, carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 11, e faremos uma leitura doxológica. Estamos, como bem disse, os servos do Senhor, sem a nossa projeção, mas de certa forma, didaticamente, aqui e acolá é bom, porque com o tempo vamos perdendo familiaridade com a Bíblia impressa. Vamos perdendo esse relacionamento com a Bíblia impressa e tem a sua importância. O capítulo 4, versículo 11, da primeira carta de Deus, carta do apóstolo João, ele se encontra assim. Não se assuste se você estiver com a Almeida atualizada, ou com a nova Almeida atualizada, ou com a Almeida corrigida, ou com a Almeida corrigida fiel, ou com a NVT, nova versão transformadora, ou com a NT, nova linguagem de hoje, ou a Almeida século 21 e tantas outras versões das Escrituras. O importante é que você entenda o sentido. É claro e evidente que o nosso colégio pastoral está trabalhando para que nas reuniões congregacionais tenhamos apenas a leitura de uma única versão, porque isso corrobora e colabora também com a liturgia, e a liturgia também tem o seu efeito estético. Existe uma estética também que ensina na liturgia, ok? Assim se encontra o texto. Vamos tentar ler juntos. Eu não sei qual é a sua tradução. Primeiro vamos ouvir a igreja, todos juntos. A primeira carta de Deus, carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 11. Vamos ver se dá certo. Todos. Isso, como foi bom, agora vamos repetir. E com a força dos homens, a força das mulheres, dos jovens, com um pouco mais de volume. Ovelha do Senhor, a primeira carta do apóstolo João, ela se encontra permeada por testes. Intencionalmente o apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, ele coloca ali, ele nos oferece alguns testes, ou alguns instrumentos aferidores para saber se você é ou se você não é o que você diz ser. É assim que ela se encontra estruturada. Se você pegar o comentário dessas cartas de John Stott, em cima desse comentário você encontra os comentários de Augusto Nicodemos. Em cima desse comentário de John Stott você encontra os comentários de Hernando Dias Lopes. Em cima desse comentário você encontra os comentários de William Hendricks. Em cima desse comentário você encontra tantos outros comentaristas. E todos eles em uma só voz dirão que ela está assim. Ela é composta por testes, instrumentos aferidores, que levam você a saber se você é ou não o que você diz ser. E um dos testes que João aqui nos oferece é o teste da fraternidade cristã. É o teste do amor.
Para você saber se você nasceu de Deus ou não, se você conhece Deus ou não, João oferece o teste do amor. E está bem claro aí na primeira carta de Deus, registrada pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 11. Pois ele começa fazendo uma afirmação, ele começa com uma ordenança. O que é que ele diz na primeira parte? Amados, devemos amar uns aos... Vejam, devemos amar uns aos outros, modelo, de trás para frente. Devemos amar uns aos outros como Deus assim nos amou. Agora, para dizer, assim como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros, é porque ele já havia ali, resumidamente, descrito como Deus havia amado. Observe a palavrazinha, assim, amados, assim como Deus nos amou, ordenança, amemos, Débora, uns aos outros. Aí você vai para o contexto imediato da carta, é o que vem antes e pode ser também o que vem depois, mas para a pastoral de hoje é o que vem antes, muito especialmente, mas também o que vem depois, se der tempo. Vejam como foi que Deus nos amou e a partir daí devemos amar uns aos outros. Como Deus nos amou é a nossa referência bíblica, teológica. Como Deus nos amou é a nossa referência bíblica teológica. Então, Bíblia aberta, vamos ler então o que João disse, como Deus nos amou. Como Deus nos amou, Jonatas? Como foi que Deus nos amou, guerreiro? Então atentemos como foi que Deus nos amou, Jonatas. Assim Ele nos amou. Versículo 7. Amados, Alessandra, amemos-nos uns aos outros. Aí ele começa agora descrevendo um dos atributos de Deus. Porque Deus é, ou melhor, porque o amor procede de Deus. Teste. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aí ele continua, teste, instrumento aferidor. Quem não ama não conhece a... Agora vem a expressão, a declaração do seu atributo. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é... Na teologia sistemática, esse atributo se encontra na classificação dos atributos morais de Deus. Deus é amor. Agora, como foi que Ele nos amou? E a partir daí, tendo essa referência absoluta, essa referência transcendente, ao mesmo tempo imanente, essa referência que está acima de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo ela foi manifestada, como foi que Ele nos amou? Versículo 9, todos juntos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Já não bastasse essa primeira descrição do como Deus nos amou, ele não se contenta e ele vai além e diz o que, gente? O 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, dependendo da tradução, primeiro, mas em que Ele nos... E aí ele novamente arremata, todos juntos. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora sim, dito isso, ele agora chega com essa força. Todos juntos novamente, versículo 11. Como Ele nos amou? Com um amor sacrificial, dando o seu Filho para nos resgatar, com um amor incondicional, com um amor eterno, com um amor abnegado, com um amor de doação, com um amor de redenção,
com um amor de libertação, com um amor de perdão, com um amor de reconciliação, com um amor de regeneração, com um amor de conversão, com um amor de santificação e com um amor de glorificação, isso no porvir. Tudo isso é encontrado na pessoa de Cristo, na sua obra. Foi assim que Ele nos amou. E essa é a nossa referência de amor fraternal. Assim como Ele nos amou, eu devo amar o João, presidente da UPH, com amor incondicional. Eu não devo colocar condições. Com amor sacrificial, me sacrificar em prol dele, para o bem dele. Com amor de doação, com amor de proteção, com amor de zelo e não de destruição, porque isso não é amor. É um amor que se doa, um amor que protege, um amor que não denigra a imagem, é um amor que não deixa o ciúme tomar de conta e tentar obstacular a vida do meu irmão. Pelo contrário, é um amor que estimula, é um amor que encoraja, é um amor que diz: coragem, guerreiro, coragem, guerreira, no Senhor e para a glória do Senhor. E como é um teste pastoral, um teste essa carta, e é só uma pastoral, eu pergunto a você: como você tem amado? Como você tem amado? Qual tem sido a tua referência de amor? Se for você mesmo, já era. Quem tem sido a tua referência de amor? Ou qual tem sido a tua referência de amor? Deus não amou apenas com poesia. Ele amou com ações, enviando Jesus Cristo. E você, tem amado como? É o amor que acolhe quem aqui chega. É o amor que perdoa quem nos fere. É o amor quem suporta ainda aquele que está lá atrás, porque começou agora. É o amor que se alegra com o sucesso do outro, com o progresso do outro, e não o contrário. É assim que você tem amado? Prossigamos, amados. Prossigamos.